O casamento do rei. Uma imensa multidão seguia pelo caminho rumo à cidade celestial, a fim de participar do casamento mais esperado de todos os tempos, o casamento do rei. E em meio a tão grande multidão, havia duas mulheres que, felizes, compartilhavam da alegria de poder participar deste evento tão especial. Mas, mesmo estando de posse deste convite, que ambas guardaram com muito esforço e lutas, elas sabiam que só existiam duas maneiras de se chegar à cidade e participar das bodas. Uma dessas maneiras era passando por um rio muito conhecido por todos os habitantes da terra, e a sua fama era de causar medo. Pois era do conhecimento de todos que, uma vez passando por esse rio, não haveria mais volta, mas, ao invés disso, seguia-se o juízo. E passando por esse tribunal, lá se teria conhecimento se participariam ou não desse tão esperado casamento. Esse rio chama-se o Vale do Silêncio. Mas também era do conhecimento pleno que aquele que não passasse pelo rio ficasse atento, que de súbito o rei pessoalmente viria buscá-los. Bastava apenas ouvir o som da trombeta. Esta é outra maneira de se chegar às bodas. E era sobre coisas como essas que as mulheres Santina e Justina, assim era o nome delas, conversavam pelo caminho. Mas em um dado momento da caminhada, Santina exortou Justina para que essa andasse mais rápido, perguntando-a se não tinha conhecimento da preste indignação que estava para destruir a terra. Justina, sem hesitar, logo afirmou que sim, sabia da indignação do rei, pois este enviara seus representantes e emissários, os quais alguns foram torturados, maltratados, açoitados e outros mortos. Inclusive, mataram o próprio filho do rei. Motivo pelo qual o rei prometeu que se os habitantes da terra não se arrependessem e se voltassem para o seu filho, ele pessoalmente viria e eliminaria todos os impenitentes. E o emissário Shaul, no artigo 1, parágrafo 10 da sua primeira carta aos Tessalonicenses, afirma isso. E claro, nós nos arrependemos, voltamos para o seu filho e estamos juntas nesse caminho para encontrarmos com o rei. Justina continuou e disse: também não me preocupa a iminente destruição e angústia que virá sobre todos os habitantes da terra, pois o próprio rei afirma que, antes disso, ele virá nos buscar. Ele deixou isso escrito em seus oráculos através de seus emissários. Onde isso está escrito? Perguntou Santina perplexa. Ora, em vários artigos e parágrafos da sua constituinte que ele nos deixou, alegou Justina. Sim, exclamou Santina, eu já ouvi falar sobre isso, mas examinando a constituinte do rei, percebi que ele nos exorta a atentarmos para os sinais que precedem sua volta. E dentre inúmeros sinais, apresento apenas dois, os quais são a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Só depois disso seremos levadas. Pois, por que o rei se preocuparia em nos alertar dando-nos sinais, visto que não estaremos aqui quando tudo isso acontecer? Ao ouvir isso, Justina não se conteve e soltou um altissonante ha-ha-ha, de forma que muitos pararam para entender o porquê de tal gargalhada. Mas, mesmo sem jeito e sem graça, Santina não hesitou e indagou a sua companheira se esta ainda não se deu conta de que o primeiro sinal já havia se manifestado na terra. Justina parou por um instante e questionou: como assim? Ora, é patente a forma de como muitos tratam os oráculos do nosso rei, como muitos têm forjado a nova doutrina, induzindo as massas a seguirem um caminho, o qual não é esse que estamos trilhando, apresentando uma nova mensagem, um evangelho transgênico. Isso é o primeiro sinal do qual eu me refiro, exclamou Santina. Sim, mas sempre existiu isso, desde os primeiros emissários, justificou Justina.
mas não com tanta intensidade, e a tendência é piorar, rebateu Santina. Então, Justina, curiosa, quis saber se aquele, o homem do pecado, o filho da perdição, é aquele mesmo que se opõe ao rei e a todos os que o veneram. Sim, é ele mesmo, afirmou Santina. Não, exclamou Justina e continuou. Quando esse homem aparecer, não estaremos mais aqui. Se não estivermos já passado pelo rio, o nosso rei pessoalmente nos levará. Só ficarão aqui os inimigos do rei e os infiéis, aqueles que se apostataram, os quais alguns se voltarão para o rei novamente, pois nesse tempo, em meio a tanta angústia e aflição, se lembrarão de que isso era previsto e se arrependerão e serão justificados. E te digo mais, continuou Justina. No mesmo artigo que você menciona, esse homem do pecado só aparecerá depois que aquele que o detém seja tirado. Não sabes que quando esse homem vier, a terra viverá uma falsa paz até que ele se mostre quem de fato é, e em seguida haverá um tormento que jamais houve desde que a terra é terra? Acaso o nosso rei nos permitiria que passássemos por isso, nós que vivemos uma vida piedosa, que somos fiéis? Não, de forma alguma, o nosso rei é bom, afirmou Justina. Então você quer dizer que ele não fora bom com aqueles que vieram antes de nós, com aqueles que foram escarnecidos e torturados, sofrendo cadeias e prisões, outros apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos pela espada, homens e mulheres fiéis, dos quais essa terra não era digna, indagou Santina. Não é isso. Muitos estudiosos dos oráculos do rei deixaram escrito muitos estudos dos quais nos apegamos e cremos. Por exemplo, ele nos livrará da ira futura, nos levando subitamente. Está escrito nos relatos dos emissários que os mesmos deixaram no rodapé do Santo Livro, pois dizem: estaremos livres de toda aflição, de toda perseguição e opressão, de todo domínio do pecado e da morte. Essa súbita vinda do rei nos livra da ira vindoura, ou seja, da grande angústia que virá sobre essa terra, ensinou Justina. Santina então se calou. No próximo vídeo, Ocidental, o amigo de Justina, vai perguntar para Santina se ela ainda guardava aquele pensamento pós-tribulacionista. E aí, veremos qual foi a resposta que Santina deu e também qual foi a reação de Ocidental juntamente com Santina. No próximo vídeo, a história continua. Não percam.